Se o Flamengo não conseguir honrar os compromissos financeiros que tem, ele estará metendo os pés pelas mãos e indo contra a sua própria política. Se o Flamengo, como dizem seus dirigentes, tem condições econômicas para fazer esse investimento nesse jogador, não vejo por que encarar como uma traição a essa política. Aliás, é interessante observar no dia de hoje, não só entre torcedores, mas em setores da imprensa, especialmente a imprensa aqui de São Paulo, uma quase indignação. Nossa, que preocupação com a política do Flamengo, com a economia do Flamengo, impressionante. Coleguinhas quase desesperados. Meu Deus, o Flamengo vai trair a sua própria iniciativa de pagar as dívidas. Meu Deus, o Flamengo vai quebrar. Nunca. Olha, eu moro aqui em São Paulo desde 93, conheço bem aqui. Conheço bem lá também, não é diferente, bairrismo de lado a lado. Mas hoje, coleguinhas tiveram uma recaída monstro. Impressionante, assustador até. E essa preocupação repentina com a política do Flamengo, com a economia, melhor dizendo, do Flamengo, realmente é interessante. Eu vejo da seguinte maneira, eu não pagaria 900 mil a nenhum jogador, a não ser que fosse o Tevez, se quisesse voltar ao Brasil. Eu pagaria até mais para o Tevez, porque esse me garantiria muitas vitórias. Para citar um jogador que atuou aqui, fala em Messi, Cristiano Ronaldo, Di Maria, esses caras nunca jogaram aqui, não virão nunca. 900 mil, Mauro, é bom a gente até falar, para quem não acompanha durante o dia, enfim, seria um custo mensal, que é o salário total, mais as luvas diluídas. Isso, né? Salário em carteira, direito de imagem, luvas e encargos, em torno de 900 mil. Perfeito. É quanto ele vai custar para o Flamengo todos os meses. Então, assim, ponto. Essa é a minha posição individual. Eu acho que os salários precisam ficar mais próximos da realidade, eu acho que esse salário é muito alto. E é preciso que os clubes consigam adquirir aí entrar no patamar que seja factível. Mais ou menos o que o Bom Senso Futebol Clube defende, né? Que se gaste cerca de 70%, a própria MP, né? Daquilo que arrecada, com salários que sejam pagos em dia e dentro da realidade dos clubes. Ainda assim, os atletas seriam muito bem remunerados e não teriam esse negócio de atraso de meses. Acho que os clubes ficariam mais fortes no médio e longo prazo. Mas isso é uma visão pessoal minha, eu não sou dirigente de clube nenhum, né? O mercado não se apresenta dessa maneira. Então, o Flamengo tem duas opções. Ele, em algum momento, resolve investir e se prepara para isso. Dizem os dirigentes que o clube está preparado para isso, né? Então, se ele está preparado, ele pode cumprir essa missão, essa nova obrigação salarial, né? Ou então, o Flamengo fica a vida inteira economizando. Economizando para quê? Para ter um time fraco? Se o Flamengo pode pagar, por que não? Ah, mas você acha caro? Sim, a minha opinião, mas eu não sou o dirigente. Estou agora colocando a questão do lado dos dirigentes. O Flamengo está economizando já nessa semana, com a troca de treinador, vai pagar a multa, claro, tem que pagar ao Vanderlei Luxemburgo, mas vai economizar de comissão técnica cerca de 300 mil mensais. Então essa já é uma queda nas despesas que terão sua folha de pagamento. E pretende se desfazer de alguns jogadores. Se isso acontecer, já vai ter aí uma folga que já vai compor boa parte da remuneração do Guerreiro, por exemplo. E a outra parte, já falamos aqui exaustivamente, o clube se preparou para ter uma certa folga de caixa, tem um novo patrocinador recente que estreou esse mês. Tem um parceiro comercial que vai ajudar, né? Receita nova. Então, é uma realidade que o clube se preparou para isso. Vamos imaginar o seguinte, o Flamengo é aquele cara que estava endividado, né? E durante um período, 2 anos e meio aproximadamente, ele fez o quê? Ele negociou a dívida do cartão de crédito, negociou o condomínio, que ele não pagava há 3 anos, o IPTU, foi na prefeitura, resolveu também. A padaria que ele não pagava, o açougue, o mercado, começou a pagar todo mundo. O Santos no começo do ano. Exato. O cara da floricultura. Ele começou a pagar. Depois de 2 anos e meio, chega um momento que ele fala assim, bem, eu ganho X, eu tô perdendo aqui 60% do meu faturamento em despesas e dívidas, vamos botar 70%. E eu tenho 30% aqui que começou a sobrar. Pô, dá para comprar o quê? Dá para levar a patroa no restaurante, dá para, de repente, eu parar de andar de ônibus e ter um carrinho para sair pelo menos no final de semana. Eu acho que é mais ou menos isso. Ah, mas o Flamengo está dando um passo muito grande. Porque o Flamengo precisa ter um time de futebol. O Flamengo não pode ficar a vida inteira com um time inferior aos seus concorrentes. E aí resolveu dar essa cartada. É arriscada? É óbvio que ela é arriscada. Pode ser um fracasso e pode ser um sucesso. Contratou um jogador acreditando que ele vai fazer diferença técnica. Tem um problema também das muitas ausências por convocação para a seleção peruana. Isso vai ser um problema. Agora, o que me causa espécie é não ver nenhum colega da imprensa questionar as 21, 22 contratações do Palmeiras. Só se falava que o Palmeiras agora tinha dinheiro. Que bom que está contratando. E a imprensa de São Paulo ignorou isso. 9,5 milhões custou 50% do Dudu, que está suspenso. E segundo se noticiou à época, ganha cerca de 300 mil por mês, que também é um belíssimo salário. O Dudu é mais uma promessa do que uma realidade. Aliás,
Está fora do time por conta da suspensão. Ninguém questionou, não ouvi questionamento nenhum. 21, 22 jogadores, de onde sai esse dinheiro? O que o Palmeiras está fazendo? Está se endividando e deve ao presidente do clube? Eu não vi ninguém preocupado com a economia do Palmeiras e agora eu vejo. O que está acontecendo, gente, é o seguinte, ou o Flamengo vai fazer uma bobagem e repetir os seus erros do passado com novos dirigentes, ou o Flamengo começa a colher frutos de uma política de 2 anos e meio, tentando entrar nos eixos, e aí pode começar a impor uma superioridade econômica sobre seus rivais. Porque a possibilidade de faturamento que o Flamengo tem, hoje já é o maior faturamento do Brasil, né? E tudo, eu falo, camisa, televisão, bilheteria, ele pode aumentar e muito, aí depende de um acordo com o Maracanã, que é a parte complicada, porque o consórcio impõe uma série de condições, está havendo uma briga por conta disso. Sócio-torcedor, o programa é muito ruim, o programa do Flamengo, ele pode melhorar e pode atrair muita gente. O Flamengo tem um potencial de arrecadação muito grande. Então pode ser um primeiro passo também, tem 2 extremos, ou um fracasso, não paga o guerreiro, o cara entra na justiça, é tudo um fiasco, um desastre, ou um primeiro passo para se impor sobre os demais. Primeiro passo, dizendo que põe no guerreiro, vai ganhar de todo mundo. Com um time mais forte, porque vai ter mais dinheiro. Tem muita receita, se conseguir controlar as suas despesas e as suas dívidas, ele pode fazer a diferença. Não tem mágica. Um caminho que o Corinthians desprezou depois de ganhar o Mundial de Clubes. Então, hoje, o Flamengo está tomando o ídolo do Corinthians. Não adianta aqui o torcedor do Corinthians falar que o cara não era ídolo. Pelo amor de Deus, gente. E o torcedor do Corinthians tem que ser inteligente nessa hora. O jogador não é o culpado. O culpado são os dirigentes. Uma conta rápida. Wagner, Love e Christian. Juntos custam mais do que o Guerreiro vai custar ao Flamengo. Né? Pato, sozinho, com os encargos salariais, custa mais do que o Guerreiro vai custar ao Flamengo. Está emprestado para o São Paulo. Vai para lá, não quero você aqui. Né? Lucas Prato do Atlético custou mais ou menos o que custa o Guerreiro. É mais jovem, é verdade. Mas custou parecido. Você falou em 12, 13 bilhões de reais, né? A multa rescisória para que ele viesse para o Brasil, e o salário é próximo do salário do Guerreiro, 500 mil reais. Né? E o Lisandro Lopes também, eu não consegui descobrir aqui quanto que ele veio ganhando, então o esporte pode ajudar, mas ele pedia 600 mil quando começou a negociar com o Internacional. Deve ter fechado por menos um pouco. Também é um salário próximo, só que não tem essa grana das luvas, que é como se fosse a aquisição do jogador. Então, acho que esse é o ponto. A gente está diante de um momento em que as coisas podem mudar ou não. Agora, só o tempo vai dizer. Qualquer previsão que se faça aqui é chute. Se perguntar, o que você acha? Bem, os dirigentes dizem que podem pagar. Eu não ponho a minha mão no fogo por ninguém. Eu vou esperar sentado e ver o que vai acontecer. Se daqui a 3 meses o Flamengo estiver devendo salário, a gente vai voltar aqui nessa bancada e falar o quê? Olha, se precipitaram. Era para ter esperado um pouco mais. Não era para contratar um jogador de 900 mil reais agora em maio. Era para esperar talvez 2016 ou daqui a um ano. E se virar com um time meia boca para poder ficar só na primeira divisão e quem sabe no mata-mata arrumar alguma coisa como foi em 2013. Acho que essa que é a questão. Mas, repito, me emociona até a preocupação de segmentos aqui da imprensa de São Paulo com a situação financeira do Flamengo, a economia do Flamengo. Muito comovente. Quase chorei hoje de ver alguns colegas preocupadíssimos com essa questão. Realmente impressionante. E pode vir Elias ainda, né? Ainda tem mais essa. Pode tem essa vir troca Elias, do Renato Augusto com o Samir. Essa acho difícil acontecer. Acho difícil que o Samir é um jogador que eles vão acabar vendendo. Até já tem uma negociação lá com a Udinese, tem um empresário para comprar e para mandar para lá, tem um rolo acontecendo. E o Flamengo está negando a história do Paulinho, do Tottenham, mas já... Uma pessoa me disse hoje à tarde, que de fato pode existir uma negociação. Eles vão buscar mais gente. Agora, é uma questão de tempo. E o Corinthians continua sendo, como a gente falou aqui há 2 semanas, né, Arnaldo? 2 semanas. Que o Corinthians era quando foram eliminados os times da Libertadores, os 3 primeiros, né? Que era no Corinthians que o Flamengo ia buscar jogador.